Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora na nossa aula de número 21 de matemática com os alunos do 7º ano. Hoje iremos trabalhar mais uma operação no conjunto dos números racionais, que é a operação de radiciação. Professor, como assim radiciação? Calma, vamos juntos, vai ser tranquilo e estou aqui para te ajudar. Sou o professor Arthur Batista e vamos lá então. Radiciação, pessoal, nada mais é do que uma raiz quadrada. Por enquanto, pode ser uma raiz cúbica, raiz quinta. Vamos começar pela raiz quadrada, que é a mais simples. Qual é a definição da raiz quadrada? A definição é essa aqui que eu deixei no quadro para vocês. Ela diz o quê? Que a raiz quadrada de um número vai ser igual a outro número, igual eu coloquei as letras aqui para representar que são números que eu não sei ainda. Então, a raiz quadrada de um número A é igual ao número B, se o quadrado, ou seja, esse quadrado aqui, pessoal, ele vai estar relacionado aqui à potenciação, que foi o que a gente viu na aula passada. Tá? Se o quadrado, ou seja, lembrando, quadrado está relacionado à potenciação do B, for igual ao número A. Ou seja, aqui eu já consigo perceber o quê? Que a minha raiz quadrada, ela vai ter uma relação direta com a potência de 2, ou seja, com elevar ao quadrado. E onde que isso aparece, professor? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que eu acho que é de fácil visualização. Por quê? Qual que é o nome do conteúdo? Não é raiz quadrada? Quadrada, essa palavra não remete a um quadrado? Então, vamos pensar aqui. Aqui eu desenhei um quadrado para vocês. Aqui eu representei 2 de seus ângulos retos, mas a gente sabe que ele tem 4 ângulos retos e que cada medida do seu lado é igual. Eu estou dizendo o que aqui, pessoal? Que a área desse quadrado é A. E eu quero saber qual que vai ser a medida dos meus lados. Então, para saber a medida do lado, eu vou utilizar esse novo conteúdo, que é a raiz quadrada definida nos números racionais. Então, a raiz quadrada do A vai ser igual a B. Esse símbolo aqui que eu estou escrevendo significa se e somente se, tá? Vou escrever aqui, se e somente se B elevado ao quadrado for igual a A, tá? O que significa, professor, esse símbolo aí que o senhor desenhou, essa seta com 2 pontas, esse se e somente se? Significa que se isso é verdade, isso é verdade. Se isso é verdade, isso é verdade. É uma relação dupla. O que está aqui, se isso acontece, isso aqui também acontece. São 2 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e eu estou representando elas aqui de maneira matemática. Ou seja, professor, no caso aqui desse nosso problema, dessa nossa área aqui, se a área é A e a raiz quadrada do A é B, significa então que cada um dos meus lados aqui desse quadrado vai medir B. Sei o quê? Que B ao quadrado é B vezes B. Eu estou dizendo aqui que B vezes B é A, beleza? Vamos pensar então, professor, num problema, num exercício. Essa mesma questão aqui, então, eu preciso saber, eu sei que a área de um quadrado, por exemplo, essa minha área, ela vai ser de 25 unidades. Se a área de um quadrado é de 25 unidades, como que eu faço para descobrir, como que eu faço para saber qual que é o valor desse lado, professor? Eu sei, então, eu vou representar aqui, raiz quadrada de 25. Precisa ser um número, eu não sei esse número, que elevado ao quadrado dá 25. Então, eu preciso de um número que vezes ele mesmo dá 25. O que eu posso fazer? Já que eu falei vezes, eu posso voltar lá na tabuada de multiplicação. Que número vezes ele mesmo dá 25? Você disse o 5? Está correto. Por quê? 5 vezes 5 é o quê, pessoal? É 5 ao quadrado, que é 25. Então,
se eu fizer o processo contrário, se eu fizer a volta, o 5 ao quadrado é 25, então a raiz quadrada do 25 é 5. Mas, professor, esse jeito que o senhor fez, eu pensei tanto que eu tenho certeza que se tiver outro problema que não seja um número tão fácil como foi esse 5, eu não vou conseguir resolver. É o único jeito de fazer, é esse, professor? Não, pessoal. Aqui foi só um método, foi só uma forma que a gente fez, utilizando mais a nossa cabeça aqui no sentido da lógica. Mas a gente vai transformar, aqui a gente vai encontrar uma maneira mais prática de encontrar e resolver qualquer raiz quadrada. Beleza? Então vamos juntos aqui para esse nosso problema. Aqui eu preciso calcular a raiz quadrada desses números. Aí eu pergunto a vocês, o número 49, ele é um número racional? Olha, quem disse que não, porque disse que os números racionais são os números decimais e as frações, está incorreto. Por que está incorreto, professor? Porque os números racionais não são somente esses números, não é somente os números decimais e as frações. Eles vão contemplar também todos os outros números que vocês já conheciam. Então, vai contemplar os números inteiros, os números naturais, ou seja, 49 aqui é um número inteiro. Como que eu faço, professor, para encontrar a raiz quadrada do 49? Posso fazer da outra forma, pensar qual número ao quadrado dá 49, ou vou resolver aqui utilizando um dispositivo prático. Como que funciona esse dispositivo prático? Eu vou colocar o 49, vou fazer uma barra. Essa barra significa que eu vou fatorar ele. Fatorar é o quê? Eu vou descobrir quais são os fatores que têm como produto o número 49. Então, para isso eu preciso de quê, professor? Agora você precisa de domínio da tabuada de multiplicação e de divisão. Se você for utilizar a tabuada de multiplicação, o que você vai fazer? Por exemplo, se você anotou a tabuada de multiplicação aí no seu caderno, que eu recomendo muito que você faça, porque se você tiver com a tabuada aí no seu caderno, sempre que você tiver com uma dúvida, você pode ir lá e olhar. Eu posso olhar, professor? Pode. A tabuada é algo para ser consultado até não precisar mais. Enquanto você sentir necessidade de utilizar a tabuada para resolver as operações, você pode fazer, você pode utilizar. Então, eu vou lá, se eu estiver utilizando a minha tabuada de multiplicação, o que eu vou fazer? Eu vou procurar nas minhas respostas o número 49. O número do 49, a resposta 49, apareceu em qual tabuada? Ela não aparece na tabuada do 7? Então, eu vou colocar aqui por 7. Era 7 vezes quantos? Não era 7 vezes 7? Beleza, então, olha só. Eu posso fazer, então, já que eu já descobri que um dos fatores é o 7, quanto que é 49 dividido por 7? 7. Agora, 7 é um número primo, ou seja, ele só divide por ele mesmo e por 1, então eu vou dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Fatorei esse meu número em números primos, ele ficou quanto, professor? 7 vezes 7, que é o mesmo que 7 ao quadrado. Então, eu já consegui encontrar aqui a fatoração do número 49, ele é 7 ao quadrado. Então, qual o número que ao quadrado dá 49? Que número aqui que a gente tem elevado ao quadrado, pessoal? O 7. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Vamos fazer agora o mesmo dispositivo para o 64, só que agora a gente vai tentar fazer um pouquinho mais rápido. Por que a gente vai fazer mais rápido, professor? Gostei dessa lentidão aí. Não, eu vou fazer mais rápido. Se você ainda tiver com dificuldade, pode fazer aqui com essa mesma calma para conferir e não ter nenhum erro. Então, ó, 64, vou fatorar. Professor, eu sei que o 64 divide por 2, por 4, por 8, por 32. Qual desses que eu vou utilizar? É sempre interessante dividir em números primos. Desses números que você falou, 2, 4, 8, 16, 32, quais que são primos? Não é só o 2? Então, a gente vai dividir por 2, tá? 64 por 2, 32. 32, vou dividir por 2 de novo. Enquanto for possível dividir por 2, eu vou dividir. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4.
4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Quantos 2 eu tenho aqui, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2 elevado a 6. Mas eu não preciso de um número elevado ao quadrado, professor? Exato, pessoal. Você precisa de um número que esteja elevado ao quadrado. A base eu já conheço, que é o 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando relembrar você da propriedade de potência que a gente viu na aula passada, que era o quê? Potência de potência. Potência de potência era o quê? Eu tinha um expoente aqui e eu tinha um expoente fora. O que eu fazia com os dois? Eu multiplicava. Aqui eu já sei qual que vai ser a minha resposta. A minha resposta vai ser 6. Que número vezes 2 dá 6? 3. Beleza? Então, o número 2 ao cubo, ao quadrado, dá o meu 64, professor. Eu posso responder lá 2 ao cubo? Pode. Mas o que eu te recomendo? Vamos resolver isso aqui? Quanto que é o 2 ao cubo? Não é 8? Então, é 8 ao quadrado. Ah, professor, se eu tivesse feito desse jeito aqui, eu tinha ido lá na tabuada do 8, eu já tinha visto que 8 vezes 8 era 64. O outro jeito que o senhor falou que era mais devagar, ele foi mais rápido, professor. Pois é, mas você só descobriu isso fazendo das duas formas, tá? Então, que número vezes ele mesmo dá 64? Que número ao quadrado dá 64? 8, ok? 8 vezes 8, 64. 8 ao quadrado, 64. E agora, professor, um número fracionário. Como que eu vou calcular a raiz quadrada de um número fracionário, professor? Muito simples. Você vai tirar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Convenientemente aqui, eu usei os números que eu já sei a raiz quadrada, tá, pessoal? Então, ó, como que eu posso representar isso aqui? Como? Raiz quadrada de 49 dividido pela raiz quadrada de 64. Não esquecer que eu tenho que tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. Se eu colocar só a raiz quadrada de 49 aqui, ó, professor, sobre 64, vai dar errado? Provavelmente, pessoal. Se der certo, a sua resposta é uma coincidência, tá? Não tá certo. Porque o correto é você tirar a raiz quadrada tanto do numerador quanto do denominador. Importante utilizar os sinais de igual, tá, pessoal? Isso aqui que a gente está fazendo é uma propriedade, então isso aqui é válido. Qual que é a raiz quadrada de 49? Que número vezes ele mesmo dá 49? Ou só olha ali em cima, né, professor? 49 é 7. Raiz quadrada de 64 é 8. Professor, realmente, igual o senhor comentou, a gente acrescentou os números fracionários e não ficou tão diferente do que a gente já fazia para encontrar a raiz quadrada, certo? Mas além dos números fracionários, professor, eu sei que temos os números decimais. Só que o que são os números decimais, pessoal? Os números decimais não são a representação dessa fração como uma divisão? Por exemplo, o número 7/8, eu não consigo representar ele através de um número decimal se eu dividir o número 7 por 8. Então, o que eu quero que você faça se você se deparar com um número decimal para você calcular a raiz quadrada dele? Você vai transformar esse número em fração, porque a gente viu aqui que o processo de calcular a raiz quadrada de um número fracionário volta àquela raiz quadrada que eu já conhecia, tá? Então, transforma o seu número decimal em fração, conforme a gente já viu como que a gente faz, e calcule a raiz quadrada. Por que, professor, o senhor está pedindo eu para fazer essa forma? Porque a multiplicação de números decimais não é uma multiplicação como a dos números naturais, que eu tenho uma tabuada que eu pratique. Então, na hora de eu pensar que número vezes ele mesmo dá 49, eu consigo pensar porque eu pratico a tabuada com os números naturais. Só que a tabuada com os números decimais a gente não pratica. Então, a gente utiliza essa fórmula para encontrar a sua raiz quadrada, tá, pessoal? Então, o que a gente fez na nossa aula de hoje? Só lembrando,
a gente viu a definição do número racional, da raiz quadrada, e a gente fez como essa raiz quadrada? A gente associou a raiz quadrada com uma área que eu já conheço e eu preciso descobrir o seu lado. A gente recapitulou como que calculava a raiz quadrada de números naturais. Por que, professor, que o senhor recapitulou essa raiz quadrada de números naturais? Porque é algo que você já conhece e que é fácil para você. Então, eu trouxe esses números que você não conhecia, que são os números fracionários e os números decimais, e trouxe essa raiz quadrada para aquela que você já conhecia, porque aí a gente fica nas operações que a gente já conhece. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, se você quiser rever essa aula, você pode encontrar ela na nossa plataforma e também no nosso canal no YouTube. Não deixe de acompanhar, realizar todas as suas atividades, tá bom? Se cuida, um abraço e até a próxima.